Livro dos Espíritos, questão 291, fala das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. 291. Além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Existe ódio entre os espíritos? É a 292. Não existe ódio senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Semelhança, né? A semelhança em todos os planos é igual. A mesma semelhança que nós temos aqui encarnados, no mundo espiritual é a mesma coisa. É o nível de simpatia que forma a semelhança de afinidade geral. Portanto, cada um de nós anda cercado daqueles espíritos que são semelhantes a nós. Os nossos gostos, nossas tendências, as nossas mazelas, os nossos defeitos ou as nossas qualidades, ela é sempre acompanhada daqueles que são afinizados com a gente no mundo espiritual, sempre junto com a gente. Quando a gente passa para o lado de lá, reúnem a mesma forma, sempre entre os iguais, os semelhantes. Ninguém vive separado do seu semelhante, em qualquer nível que esteja. Como aqui nós vivemos em diversos planos, quem está encarnado, ele é acompanhado do semelhante que está desencarnado. E quando a gente desencarna, a gente vai reunir a eles também. Então é normal essa semelhança de atitude. Cada um de nós tem um nível de vibração, de sentimento, de elevação, de superioridade ou de inferioridade. Então tudo isso faz com que a gente vai agregando aqueles irmãos, tudo junto a nós, formando as famílias kármicas ou as famílias espirituais. Então caminham junto nos dois planos da vida, vão caminhando junto. Nós encarnamos, eles desencarnados nos acompanham, e quando inverte a situação, é nós que vamos estar do lado de lá e eles do lado de cá, mas sempre acompanhando por causa da afinidade, semelhança de atitude, porque ninguém fica longe de seu semelhante, ninguém consegue caminhar sozinho. E a gente não consegue caminhar junto com os elevados e nem com os piores do que a gente, sempre com aqueles iguais, né? Então, sempre será assim. Ódio, enquanto há ódio entre os espíritos, existe ódio entre alguns por conta da maldade, mas normalmente o espírito perde essa noção de ódio quando desencarna. Quando é um espírito mediano, os ódios que sustentam aqui, por exemplo, do outro lado já deixam de existir. Mas o ódio entre os espíritos continua a mesma coisa, né? Já não vê o tanto espírito que odeia a gente, né? Por causa de um aborrecimento que levaram ou que fizemos para eles, ou por conta de perseguição normais, comuns, gratuita, porque existe ódio da espiritualidade inferior contra aquele que está progredindo na luz. O espírito odeia. Pensa que os espíritos não têm ódio de quem está fazendo um trabalho sério, que está desmascarando esses irmãos? Eles odeiam a gente. Então eles fazem uma perseguição feroz contra aqueles que estão trabalhando com a luz, porque eles odeiam. Aqueles espíritos são mais trevosos mesmo, aqueles que têm aquela vontade muito forte de fazer o mal, eles odeiam os espíritos da luz, eles odeiam a luz e todos aqueles que trabalham na luz. Então o médium que está fazendo um trabalho sério, que está buscando a melhora cada vez mais no trabalho de resgate, de orientação, eles fazem de tudo para perseguir mesmo. Espíritos que estão encarnados, que estão trazendo uma conscientização. Nós fazemos isso, né? Nós trazemos uma conscientização sobre os processos obsessivos, sobre as maldades humanas, que são encarnados e desencarnados, sobre os mecanismos que são utilizados no processo de obsessão. Eles odeiam isso.
Eles fazem de tudo para barrar, para cercar, para calar quem está falando, quem está trabalhando. Eles não têm nada contra, não. É contra a ação que aquela criatura está desenvolvendo, que estão os desmascarando, que os desmascaram, mostra como que eles atuam. Porque eles têm uma vantagem da invisibilidade e por conta disso, eles fazem o que querem, porque a humanidade não os vê e não acredita nem quando vê. Então, por conta da incredulidade e por causa da invisibilidade, eles atuam tranquilamente sobre qualquer um. Mas eles perseguem muito mais aqueles que estão trabalhando em prol da luz, porque está fazendo um trabalho de conscientização da humanidade, está tirando todo mundo da ignorância, e isso os prejudica muito, porque eles querem manter a ignorância para que esteja sempre no comando, porque são tudo escravos. São tudo instrumento de trabalho para eles, geradores de energia. Então, eles odeiam quem faz esse trabalho de conscientização. Mas fazem de tudo para atrapalhar. É lógico que a gente tem as nossas proteções, mas essas proteções são limitadas, porque vai depender da gente também. Porque a proteção não nos livra de perseguição. Livra, de certo modo, quando a gente está sendo muito prejudicado, mas a gente precisa de passar por isso para poder aprender, porque são escolhas. Nós estamos envolvidos num oceano de energias negativas e densas, de espíritos que comprometidos com o mal, que não querem que o bem avance. É lógico que eles vão fazer de tudo, e eles têm o direito de escolher à vontade, não tem proibição para isso. A espiritualidade não impõe uma barreira fatal para que isso não aconteça, porque estão respeitando eles também, porque são tudo filhos de Deus igualzinhos, apesar de eles estarem no equívoco, mas eles estão no direito de fazer o que querem, de escolher como escolhem, né? Então as perseguições é muito grande. Quanto mais a criatura desponta, o encarnado, quanto mais ele desponta para a espiritualidade, maior é o assédio sobre ele. E de que forma que eles conseguem assediar o ser encarnado em cima disso, né? De que forma? Eles encontram o mecanismo através da mentalização da gente, da nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, dos sentimentos. Às vezes nem é de agir, né? Porque a maioria das pessoas que trabalham nessa linha de conscientização, eles têm umas boas ações, eles desenvolvem sempre boas ações, mas nem sempre tem bons pensamentos, nem sempre tem bons sentimentos. Porque a gente, né, tem muita impureza ainda, por mais que a gente esforce para fazer as coisas certinhas, mas a gente às vezes ainda tem pensamento negativo, a gente consegue estabelecer, infelizmente, uma sintonia negativa, que esses espíritos que são contrários ao avanço da luz, fazem de tudo para buscar a gente, aquela falha, para que eles utilizem aquele canal, aquele mecanismo para nos prejudicar. Então, por isso que a espiritualidade sempre pede para a gente vigilância constante, mudança de pensamento, porque a gente está trabalhando, está estudando, está melhorando, progredindo, está passando informações, então, para encarnados e desencarnados, então isso para eles é uma pedra do sapato. Então, eles fazem de tudo para barrar quem está trabalhando dessa forma, quem está fazendo os seus progressos, quem está sendo instrumento da luz. Então a gente precisa de policiar muito nossos pensamentos por causa disso. Porque a obsessão é uma obsessão muito forte em cima de quem trabalha. Porque eles buscam qualquer uma brechinha. Às vezes você tem uma conduta reta, equilibrada, mas um vacilo que você tem é o suficiente para que eles descobrem aquela brecha e fazem o que são melhores em fazer, que é a maldade, fazer o mal. Eles implantam aparelhos tecnológicos na gente para manipular. Olha, tem alguns, por falta de vigilância, por falta de uma atitude mais elevada, eles sequestram o corpo mental inferior da criatura e levam lá para os abismos, lá para os laboratórios, fica lá sequestrado. Sequestra do pretérico. Eles têm tecnologia avançadíssima para fazer o que querem com a pessoa invigilante. Porque se a gente não tem uma vigilância, não existe milagre. O anjo guardião, os protetores, eles não fazem aquilo que não é permitido fazer.
Eles fazem de tudo para a gente, para nos ajudar até certo ponto. Mas se a gente abre as portas, não tem como eles nos ajudar. Quando a gente está com a vigilância total, mesmo assim eles atacam a gente, mas aí a gente tem a proteção. Que você está vigilante, você está fazendo tudo certinho. Você não está abrindo brecha, porque todos nós temos mazela. Todos nós temos o que consertar. Ninguém é perfeito. Todos nós temos nossos problemas morais, que mesmo que a gente não deixe eles sair à tona, mas eles existem. Eles existem. E às vezes alguma coisa desencadeia aquilo que a gente está guardando lá para o fundo. Às vezes, em algum momento, em alguma situação, aquilo aflora, né? Um momento de raiva, de falta de controle emocional, aquilo acaba aflorando. E é onde que os espíritos encontram a oportunidade de nos atacar naqueles momentos. E quando o ataque chega, para você se livrar dele, é difícil. Para começar, até que você percebe que você está sendo assediado, atacado, já passou um tempão, aquilo já está entranhado em você. Porque eles usam de uma sutileza tão grande que a gente não percebe de pronto um ataque das trevas. Quando você descobre, já faz dias que você já está submetido àquilo, e aquilo está só desenvolvendo e aumentando, porque eles são inteligentes a tal ponto de fazer as coisas tanto na surdina, tão imperceptível que a gente nem percebe. E as coisas vão gradativamente, vai tomando vulto, quando você percebe, você já está perdendo o controle. Então, como é que a pessoa fica, por exemplo, a pessoa fica com o corpo dela sequestrado, isso aí, mas de encarnado também acontece, né? Que jeito que ela fica, por exemplo? Ela vai para um Kardec, como que é? Não, isso aí não chega nesse nível, né? Suponhamos, vamos dizer que aconteça comigo aqui, né? O meu papel é levar a conscientização para encarnado e desencarnado. O que significa isso para as trevas? Isso aí significa uma pedra no sapato daquelas bem grandes. Porque eles não querem que os segredos que eles aplicam na humanidade, porque eles são invisíveis, né? A humanidade nem percebe o que está acontecendo em volta dele. E a gente está aqui revelando todas essas verdades para todo mundo entender. Para quem acredita, né? Para eles é muito ruim. Então o que eles querem? Qual que é o objetivo? Calar a boca da gente. Para que a gente não passe informação, não revele os segredos deles. Né? Muito embora eles saibam que a grande maioria não vão acreditar naquilo que a gente está falando, né? Porque não estão vendo. Então, mas mesmo assim, tem muitos que vão acreditar. E esses muitos que vão acreditar são aqueles que vão sair das garras deles. Então o que eles vão fazer? Fazer de tudo para calar a boca da gente. E como que faz isso? Atacando. De que forma? Eles não vão atacar aquele ataque massivo, como acontece com pessoas que obsidiadas que chegam aqui no trabalho, né? Tudo estrambelhado, né? Todo desequilibrado. Com a gente, eles fazem uma coisa mais sutil, porque sabem que a gente tem essas percepções, então eles são inteligentes, eles não vão chegar e atacar de pronto, não, eles vão devagarinho, né? Vão comendo pelas beiradas, como diz os mineirinhos, né? Eles vão chegando, a gente não percebe isso. Quando você começa a perceber isso, já faz tempo, já está cheio de coisa em você. Aí você tem que acordar e, logicamente, ter uma equipe para te dar uma base sólida para trabalhar para você, né? Desvencilhar daquilo. Aí, e se a gente não acredita nessas coisas, porque tem muita gente que leva a conscientização para todo mundo, tem um estudo avançado, tem uma boa espiritualidade, mas não conhece o processo de magia, não conhece tecnologia das trevas, que a espiritualidade utiliza, não conhece isso, e muitos nem acreditam nisso, só acreditam no poder da oração, da vigilância, do trabalho, dos obsessivos, normal. Esses coitados, esses ficam à mercê mesmo, porque eles não acreditam. Agora, como a gente acredita, a gente sabe como é que funciona, e a gente fala para todo mundo como é que funciona, aqueles mecanismos que são utilizados, para isso, e para eles isso aí é uma morte. Eles não querem isso aí, porque eles estão sendo revelados, coisa que eles têm a vantagem muito grande da humanidade, desconhecer, desacreditar e não ver. Então, para eles é uma vantagem, eles ficam invisíveis fazendo o que eles querem, à vontade, com todo mundo, manipula com facilidade. Mas como a gente está desvendando tudo isso, o que eles querem? Eles querem calar a boca de quem está falando isso. E tem acontecido muitas quintas-feiras da gente estar resgatando esses irmãos e eles têm nos revelado, sim, que ele falou, não tem nada contra vocês, não, porque muitas das vezes até o Marcos que às vezes vê durante o dia, foi resgata atrás e a gente vai conversar, né? Mesmo o Carnão também. E aí eles falam, não,
nós somos inimigos de causa. Eu sou contra vocês por causa disso. Quantos trabalhos a gente está procurando melhorar, né, e se iluminar. E aí eles têm falado que é inimigo, sim, do movimento, da causa, que eles querem atrapalhar para a gente não vir, e quer acabar com os trabalhos, né? E eles têm falado assim, não, como nós somos invisíveis, é muito fácil manipular vocês. Até através de uma alegria a gente já manipula vocês. E a gente mexe com os familiares, mexe nisso, mexe naquilo, mexe no trabalho, e a gente manipula mesmo. A gente, vou te falar, se a gente quiser, aqui já arrasta uns 6, que vocês são muito vigilantes. E vai falando, sempre quase assim. E assim, só que aí eu falo assim, não, mas que bom que você veio aqui. E aí com isso a gente vai conversando, muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente consegue, né, mostrar o lado bom da luz, tudo, e até trazer eles para junto da gente. Eles aceitam ajuda, né? Mas quase toda quinta-feira é esse trabalho mesmo. E aí com isso, geralmente vem o chefe mais uma legião. Porque ele falou, quem quiser dos seus seguidores, se quiser seguir, é essa oportunidade. Mas desse jeito, é isso mesmo, é pela nossa vigilância, né, que eles nos arrastam. E geralmente vai nas pedrinhas de tropeço, que conhece as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, né? E é assim mesmo que acontece, né? Porque eles conhecem as nossas fraquezas. Agora, quando a gente está vigilante, a gente não deixa nossas fraquezas vir à tona, né? Apesar que eles conhecem, mas a gente está ali vigilante, em oração, trabalhando, progredindo, porque não existe perfeição aqui na Terra. Se fosse só por isso, eles faziam o que quisessem. Por que eles não fazem? Porque existe aqueles que querem progredir. E isto é uma barreira muito grande para que eles não nos assediem, porque a simples boa vontade de se tornar melhor já é uma barreira muito grande, porque a gente não trabalha sozinho. Quando a gente tem boa vontade de corrigir as nossas falhas, a gente traz muitos aliados da luz para nos ajudar. Então, isso dificulta esses ataques. Mas nem sempre a gente tem aquela vigilância 24 horas por dia. Tem algum momento que a gente está frágil, que a gente desconecta um pouco da luz, e qualquer uma falhazinha dessa de energia, de vibração, de sentimento, é o suficiente para que eles encontrem uma brecha para nos assediar, nos atacar. Porque todos nós temos nossos problemas, né? Todo mundo, não tem ninguém perfeito aqui. A gente tem graus de orgulho, graus de egoísmo, e atrás disso de orgulho e egoísmo tem um monte de mazelas que a gente tem. Muito embora a gente esteja trabalhando isso, muita coisa a gente já melhorou, diminuiu a nossa taxa, mas mesmo assim ainda existem os nossos problemas. Mesmo que a gente não deixe eles sair à tona, mas eles existem. E de vez em quando a gente está meio flutuante, porque a gente flutua o dia inteiro. Um momento a gente está com pensamentos melhores, sentimentos bons, tem hora que alguma coisa nos aborrece, a gente dá uma baixadinha, e é desse jeito. Então, é nos momentos da nossa vigilância que a gente dá uma caída na nossa emissão mental, de sentimento, é onde que eles encontram a brecha para nos atacar. Então, contra aqueles que são trabalhadores assim, que não são de grande importância, não os ataca tanto, né? Porque todo mundo trabalha, todo mundo contribui. Mas tem aqueles que são os puxadores de fila, aqueles que são os perigosos, né? Porque é como se fosse chefe de falange, né? Se derrubou o chefe da falange, o resto cai tudo junto, né? Então eles não vão nos menores, não, eles vão naqueles que estão lá na frente, puxando todo mundo da fila. E esses que são os mais assediados. E quanto mais a gente cresce no amor, na iluminação, mais o alvo cresce em cima de você. Porque aqueles que não têm grande amor, grande coisas assim, que não evoluiu tanto,
Lá não faz diferença muito para eles, não. Mas aquele que começou a crescer, aquele que começou a evoluir mais, aquele que está conhecendo mais as coisas, aquele que está trabalhando mais as suas perfeições ou as suas imperfeições, é aquele que cresce o ouro em cima dele. Tanto das trevas, que querem anular ele, quanto os da luz, que querem ajudar. Então, a gente é dois alvos ao mesmo tempo, tanto da luz quanto das trevas, quando a gente progride, quando a gente faz tudo para se tornar melhor. Os espíritos da luz crescem o olho em cima da gente, vêm nos ajudar, né? E os das trevas também, porque eles não vão perseguir qualquer uma criaturinha aí que não tem grandes projeções assim, não vai fazer diferença para eles. Por que eles vão atrás dos grandão? Porque é os grandão que são os arrastadores, é aqueles que movimentam a mentalidade, é aqueles que arrastam multidões nos ensinos, em tudo mais. É esses que eles querem prejudicar, é esses que eles querem derrubar. Porque se derrubar um chefe da nação, a nação cai. Né? Derrubar um indivíduo não funciona, não adianta nada. Aí nas casas espíritas, o que acontece? Eles fazem de tudo para derrubar a casa toda. Eles fazem de tudo. Acabar o trabalho, acabar com a casa. Mas como eles não conseguem, nem por isso eles não deixam de tentar. Eles tentam 24 horas por dia, é a tentativa deles. Mesmo que eles não estão tendo êxito, mas eles continuam, eles são insistentes, eles são mais teimosos do que nós. Eles são insistentes e acham que uma hora vai dar certo. E acaba dando certo em alguns lugares, né? A gente não vê tanto lugar que acaba tudo. A gente vê grupos que dissolvem, que acabam. Por quê? É por falta de vigilância, por falta de boa vontade, falta de querer crescer e fazer esforço para se tornar melhor. Aí falta a proteção suficiente, porque se a gente não fizer a parte da gente, os espíritos da luz não faz também não. Aí o que acontece? Eles destroem, mesmo que aquela casa não está trazendo grandes prejuízos para eles, mas assim, uma casa espiritual menos para eles já é uma vitória. Um grupo que dissolve, que deixa de trabalhar para a luz, para eles é uma vitória. Então, o que acontece? Aí vai sobrando os teimosos, né? No nosso caso aqui, né? São os teimosos, né? Aqueles que estudam, que falam para os cotovelos, e teimam mesmo, e levam a conscientização. Aí o que fica? O que acontece com eles? Eles ficam indignados, eles querem fazer de tudo para... Ataca o Maurício, ataca a Heloísa, ataca a gente, ataca outro, e vai atacando tudo. O que acontece? Quando eles percebem que não tem tanto êxito assim atacando a gente, porque a gente tem uma autodefesa, a gente se defende, porque a gente só uns pelos outros, uns percebem a dificuldade do outro, a gente se une e se ajuda. Aí o que acontece? Aí eles começam a ficar mais inteligentes, aí começa a afastar médios. A gente vê muito médio sendo afastado com facilidade. Eles falam para a gente, eles contam para a gente. Eles falam para a gente, o sistema que eles usam, eles vão tirando médio um por um, faz um médio ficar contra o outro, falar mal do outro, ficar com raiva um do outro, ficar com ciúme uns dos outros. Faz isso por quê? Porque a gente tem esse sentimento da gente. Então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa trabalhar que a gente tem ciúme uns dos outros, que a gente gosta de criticar os outros. A gente precisa reconhecer que a gente ainda tem isso. Nem todo mundo tem isso, mas alguns têm. Então a gente tem que reconhecer que a gente gosta de fazer julgamento, de ter ciúme de fulano e do ciclano, ciúme da mediunidade, ciúme do trabalho, ciúme da potencialidade. Então eles usam isso, que é tudo efeito moral. Aí o que acontece? Ele usando isso, ele acaba afastando um médium, afasta o outro, até que eles conseguem um êxito. Em muitas casas acontece, acaba o trabalho, por quê? Vai tirando um médium, tira outro, porque tem lugares, estão grupos pequenos, né? Não tem mais do que 4, 5 médios, mas por conta de vigilância, acaba tirando um, tira outro, de repente acabou. E se quem está na frente do trabalho for invigilante? Se derrubar ele, derruba o resto. E isso acontece muito por aí. Então, a gente tem um trabalho na quarta-feira, né? Que o trabalho começou pequenininho, porque foi logo depois da pandemia, mas depois foi crescendo, aí depois foi diminuindo. Primeiro cresceu, né? Aí as trevas começou a atacar os médios. Eles falam para a gente, né? Eles falam para a gente fala para todo mundo, mas todo mundo entra no ouvido e sai no outro. Né? Nem todo mundo é vigilante. Eles mandam recado direto. Pois é. Eles falam para a gente o que eles usam, os meios que ele usa para poder tirar. Eles tiram eu falo para a gente, um por um eu vou tirando daqui. Ele ainda fala até por quê que os médios saem. A gente fazer o quê? Eu tenho certeza que eles não vão tirar, a Tânia eles não vai tirar,
Maurício não vai tirar? A Sirlene não vai? Ele não vai? Durval não vai? Então um Zé lá também, nosso, que lá também ninguém tira ele, nem Deus tira ele. Aquele lá nem desencarnando, ele não sai de lá. Hein? Isabel. Não, fala lá da quarta. Ah, da quarta? Lá da quarta. Lá o grupo é pequeno, mas é o grupo pequeno, mas é daquele que você pode contar com eles. É lógico que tem uns agregados. Quando consegue desvencilhar dos seus processos, aí enche de meta. É um punhado que vai lá, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Desse jeito, né? Quando resolve todo mundo, é uma maravilha. Mas normalmente é uma meia dúzia. Médio assim, uns 4, no máximo uns 4. O resto, mais assim, doutrinadores, alguns que assistentes. Quer dizer, o grupo, quando tem muita gente lá, tem 12, 13 pessoas. Quando tem muito. Mas teve vez lá, e só na mesa tinha 10, 12 metros, só na mesa. E foi afastando, foi afastando, foi afastando. Pois é. E foi afastando, a espiritualidade só tirando e falando para a gente, eu vou tirar um por um daqui, eu vou tirar. Vocês podem tirar um por um, mas eu tenho certeza que você não tira, ela não tira. Eu até falo para eles, os que você não vai tirar daqui de jeito nenhum, eu fico aqui sozinho, só eu e a Tânia trabalhando. E nós vamos dar um trabalho tremendo para vocês, só nós dois ficar aqui, não sei que vai ficar mais gente. Então, o que acontece? Eles fazem de tudo mesmo. Vocês pensam que eu já não quis fazer de tudo para destruir o nosso trabalho aqui? Porque esse trabalho da terça-feira, quando ele começou, ele era meia dúzia de gente também. Era pouquinho. E foi chegando, e foi chegando, e foi chegando, porque as outras casas vão fechando, e as pessoas vão procurando onde é que tem lugar para trabalhar. Eles vão descobrindo o que tem, que aqui a gente leva umas coisas muito sérias, que a gente traz informações que muitos buscam e não encontram em outros lugares. Então, o que acontece? Vai chegando, e a espiritualidade vai trazendo, não é que as pessoas vêm chegando assim, não, a espiritualidade vai conduzindo todo mundo, eles nos dirigem, os espíritos não nos dirigem de ordinário, eles vão conduzindo todo mundo para o lugar certo. Quem tem boa vontade de crescer, de aprender, de trabalhar, eles vão levando para onde tem essa possibilidade de desenvolver todo esse potencial. Então trazem. Pois é. E além do mais, existem espíritos. Aqui, nós estamos rodeados de espíritos aqui, que vêm aqui só para espionar o trabalho, para ver onde é que estão as falhas e por que tem um progresso tão grande, para levar informações para eles, trabalhar em cima daquilo. E às vezes para outros grupos, e outra, encarnados que trabalham em outros grupos também, eles não têm as ideias que acontecem, mas por conta da vigilância, tem esse monte de espírito que trabalha espião para eles. Vem aqui para pesquisar o que está acontecendo, que está tirando trabalhador do lugar, de tal lugar, não sei do que. Por quê? Não é que está tirando, não. É que eles não percebem que a espiritualidade que vai conduzindo todo mundo assim, porque é o joio e o trigo sendo separados nesse momento. Então, tem muitos grupos que existem por aí, que estão uma mistura de joio e trigo. Claro que tem aqueles que têm boa vontade, que fazem todos os esforços, estão trabalhando com amor, com vontade de acertar, mas tem aqueles que não têm disciplina, que não têm responsabilidade, que não é invigilante, que não faz reforma íntima, acaba atrapalhando aqueles que têm boa vontade de crescer. Por quê? Por que eles atrapalham? Porque a espiritualidade das trevas usam esses elementos para infiltrar ali e fazer um desastre no trabalho. E faz um desastre mesmo, porque os trabalhadores da luz, eles acabam sendo assediados por causa daqueles que estão disciplinados, aqueles que não têm vigilância, aqueles que não fazem forma íntima, que não modificam a sua maneira de pensar, de sentir, de agir, porque acha que apenas trabalhar na mediunidade é o suficiente, e não é. A gente precisa de fazer mudança dentro da gente, porque não é só trabalhar. A gente precisa estudar, precisa se conhecer, é preciso se policiar, é preciso ter uma conduta reta, porque o momento está ficando cada vez mais agudo, cada vez mais sério. A gente não pode brincar de espiritualidade, porque esse momento passou e agora as coisas estão ficando sérias demais. A gente tem que ter uma força de vontade muito grande para superar as limitações que todos nós temos. Todos nós temos limitação. Mas isso aí é visto pela espiritualidade, pela luz, porque sabe que nós somos limitados. Mas isso não faz diferente, não. A limitação faz parte de cada um de nós. Não existe espírito nesse universo que não tem limitação. Até os angelicais que estão por aí têm limitação deles também. Não é as mesmas da nossa, mas eles têm os limites deles também. Porque eles ainda têm coisas a ser alcançadas e nós ainda estamos distantes disso, mas nós estamos melhor do que muitos. Então, essa separação, joio e trigo, está acontecendo de maneira
rápida, acelerada. Em todas as casas espíritas está acontecendo isso. Eu estou falando em casas espíritas aqui, mas é em todas as religiões. Em todas as religiões. Então, é tirado aqueles que não têm muita preocupação com as melhorias e tira ele de onde ele está atrapalhando. Vamos dizer um exemplo aqui, né? Aqui todo mundo vem porque está com aquela boa vontade de crescer. Mas muitos vieram de outros lugares que não tinha essas possibilidades de desenvolver um crescimento, um conhecimento e um trabalho que valorize a sua presença. Então são conduzidos espiritualmente. Nem sabe disso, a gente nem sabe disso, mas assim, a intuição vai só conduzindo, né? Os espíritos conduzem a gente onde eles querem, onde eles querem. Os das trevas levam a gente onde eles querem que a gente vá. E os da luz também, eles fazem a mesma coisa. Então, são desviados espíritos, né, encarnados, para estar aqui com a gente, que tem boa vontade, e aqueles que estão de má vontade, a espiritualidade tira também. Vocês pensam que já não tiraram alguns daqui, não? Que estavam virando pedra de tropeço? Não falo da terça-feira, não, mas de outros dias aqui, tinha umas pedras de tropeço aqui que foi tirado, a espiritualidade tirou, né? E tira para levar para outro lugar, porque em outro lugar eles não vão atrapalhar ninguém, porque está todo no mesmo nível. Porque o respeito de um nível evolutivo, isso aí é absoluto, todo mundo respeita, a espiritualidade respeita. Então, se a gente está evoluindo mais, está esforçando mais, está querendo fazer algo mais, então eles vão trazer aqueles que são semelhantes a gente, para ficar todo mundo igual, para todo mundo subir junto, progredir junto. Se tiver um que virar pedra de tropeço aqui, nossa, basta uma maçã podre vai apodrecer o cesto de maçã inteirinho. Então, isso é um perigo muito grande. Então, muitos grupos acontece isso. Existe aqueles que são pedra de tropeço, que são as maçãs podres. E se o grupo não tem a devida sintonia com o grupo da luz, então eles não fazem muita coisa, que está todo mundo mais ou menos iguais. Mas se tem um progresso de alguns ali, especialmente de quem está na frente do trabalho, vixe, aí instantinhos vão manipulando, sutilmente eles vão desviando, até selecionar tudo. Aí deixa só o trigo onde é trigo e joio onde é joio. E leva, eles não são tirados assim, não, eles levam para um outro grupo que estão iguais a eles mesmo, que os compromissos não são sérios assim, né? Eles estão trabalhando porque tudo tem serventia para a luz, né? É igual o serviço de criança, né? Tem um ditado que fala que serviço de criança é pouco, mas quem não aproveita é louco. Deus faz a mesma coisa, a luz faz a mesma coisa. A pessoa, por mais que ele seja invigilante, por mais que ele seja inferior, mas está fazendo alguma coisinha, ele é usado. Então põe ele junto com aqueles iguais, porque ninguém atrapalha ninguém. Todo mundo está com pouca evolução, pouca vontade, mas está fazendo alguma coisa. Então, na sintonia das trevas, o que acontece? Aí só um isca, as trevas vêm. Está tudo ali em sintonia. Aí os espíritos da luz vão ali e trabalham eles. Então, o que acontece entre nós? A mesma coisa. As nossas invigilâncias que a gente tem mesmo, é natural, né? A gente precisa estar cada vez mais vigilante, mas nem sempre a gente consegue isso. Então, no nosso momento de fragilidade, a gente arrasta uns espíritos superiores, né, inferiores, aí a gente acaba sendo o isca, traz eles para cá. Aí traz eles para cá e pronto, chega aqui, daqui não volta. E a gente tem que mudar, né? Porque a gente acaba sendo isca sempre, toda semana. A vigilância está constante, você vai trazendo, e a espiritualidade vai encaminhando, vai tirando. Então, vezes vai trabalhando sem perceber que está trabalhando. Mas, pelo simples fato de estar buscando um esforço para melhorar, já é suficiente para permanecer. Permanecer como trigo, sem ser joio. Então, é assim que desenvolve todos os trabalhos. E assim, a gente acaba sendo atacado, porque você acaba sendo um arrastador de pessoas que intencionadas a modificar e melhorar. Aí você vira um alvo, né? A gente é alvo 24 horas por dia. Fala para a gente ali abertamente, ó, você é monitorado 24 horas por dia. Se você der um vacilo, nós te pegamos. Eles falam para a gente, né? Eles sabem, porque pode falar à vontade, né? Eles gostam de falar, né? Então eles falam, mas acontece que muita gente aqui não sabe disso, que às vezes não tem essa informação, né? Eles não são, todos são importantes, mas se tirar um, tira outro, ué, de repente acaba tudo, não é?
Mas a espiritualidade não deixa não, sabe por quê? Porque existe uma egrégora, uma energia, porque aqui o comando não é nosso não. A gente está num subcomando, porque quem comanda aqui, você sabia quem que é o comando aqui? Comando espiritual? Nada mais, nada menos que Sananda. E ele falou para nós há pouco tempo atrás. Ele está no comando do trabalho espiritual aqui. Por que está no comando? Porque é coisa muito séria. Porque é muito valorizado quem faz o que nós faz. É muito valorizado porque isso é raro nesse planeta. Quem está fazendo um trabalho com seriedade para o desenvolvimento da melhoria do planeta? É poucos grupos que têm esse comprometimento. Poucos. Então, aqueles que têm esse comprometimento, ele está presente para ele monitorar tudo ali. Ele está no comando, está na frente de tudo. Todos os grupos, todas as casas têm seus mentores, seus protetores. Mas aqui ele fez questão de estar presente, não só aqui, claro, né? Ele não tem a pretensão de ser só nós, é lógico. Mas ele comunicou para a gente, falou que a partir daquela data, e faz pouco tempo isso aí, não faz muito tempo não, foi no fim do ano passado, no meio do ano mais ou menos assim. Ele falou, revelou que eles estavam no comando espiritual dessa casa aqui. Então, isso não nos faz infalível de jeito nenhum, não faz de jeito nenhum. Mas significa que a gente está acertando mais do que errando. Porque a gente está progredindo, porque a gente está fazendo esforços que muitos não estão fazendo. Então, o que a gente precisa de fazer? Aprender. Aprender o quê? Descobrir a gente, se conhecer mais as coisas, praticar mais o bem. Nem o bem de doação, não. Isso também é bom. Mas o bem, assim, é o bem do sentimento, é o bem do pensamento, é o bem da emanação de energia. Esse que é o bem da compreensão, da paciência, da humildade, do respeito. O bem maior que a gente pode fazer é transformar as nossas mazelas em virtudes, que nós precisamos reconhecer elas. A gente tem muita coisa que precisa ser transformado. A gente precisa de se descobrir, a gente precisa de se conhecer. A gente precisa saber que a gente ainda tem orgulho, ou muito, ou pouco, tem. A gente ainda tem egoísmo, ou que seja muito, ou que seja pouco, tem. A gente precisa descobrir que a gente ainda tem algum olhar de julgador, algum julgamento. A gente precisa descobrir se a gente ainda tem isso, porque se a gente tiver, mesmo que a gente não externa isso, a gente julga só com o olhar, só com o pensamento. A gente precisa descobrir que tem isso também, para a gente ir aos pouquinhos e combatendo isso, não aprender, não julgar de jeito nenhum. Porque isso faz a gente se tornar vulnerável para um ataque de trevas. Porque eles veem que a gente tem uma atitude julgadora, eles vão assediar a gente naquela linha ali. Eles vão acentuar aquilo que a gente já tem e fazer que ele se torne maior. Se eles descobrirem que a gente tem alguma arrogância, a gente precisa descobrir que é muito fácil ficar arrogante. É um perigo danado. A gente começa a descobrir muita coisa, começa a aprender muita coisa, a gente começa a ficar arrogante, porque a gente percebe que nem todo mundo sabe as coisas que a gente aprendeu. Então, muita gente acha-se no direito de ser arrogante, sem saber que é. Às vezes tem gente que é arrogante e nem sabe que é. Então a gente precisa descobrir se a gente está tendo atitude arrogante ou não. Isso aí é um perigo, porque o Espírito atua em cima da gente por causa da arrogância que a gente começa a demonstrar a ter. Né? A gente vê muito espírita desencarnado se perder por causa da arrogância. Ele se perde por causa da arrogância, não é por causa das outras coisas não. A arrogância é que é um desastre no meio espírita. Então a gente precisa descobrir que a gente está se tornando arrogante às vezes, né? Achando que sabe mais do que os outros, que sabe muita coisa e não sabe nada. A gente até pode saber alguma coisa mais do que os outros, mas não nos dá o direito de nos tornar arrogantes, de jeito nenhum. Porque o que a gente sabe hoje, o outro pode saber muito mais amanhã, basta querer. As informações estão disponíveis para quem quiser. A sintonia com a espiritualidade está disponível para quem quiser. É só estabelecer essa sintonia. A gente precisa estabelecer essa sintonia de que forma? Melhorando nosso padrão vibratório, nossas energias. Como é que nós melhoramos o padrão vibratório? É sabendo que o padrão vibratório só modifica, só se transforma através da emissão de pensamento. É o pensamento que é o mecanismo que faz as nossas vibrações se tornarem elevadas ou baixar. É o pensamento e o sentimento, as duas coisas. Que é o pensar e o sentir é o nosso padrão de vibração. É o que faz a gente ser o que é. É a nossa assinatura energética que é reconhecida no universo inteiro. Todos nós somos reconhecidos pelo nosso padrão de vibração, nossa assinatura energética, que é o sentimento e o pensamento.
E como que a gente vai melhorar isso? É vigilância. É sabendo que a gente tem pensamentos ruins. E como que a gente tem controle mental da gente? A gente tem controle mental? Acho que ninguém consegue, né? Não tem um segundo que fica sem pensar, né? A gente está o dia inteirinho acordado, pensando, sem parar. Quando a gente dorme, continua pensando, porque quem pensa é o espírito. Continua pensando do mesmo jeito. Então o pensamento é uma coisa que não para nunca. E se a gente tem um pensamento meio descontrolado, um pensamento meio flutuante, entre altos e baixos, aquilo ali pode nos tornar vulnerável para ataques. E como que a gente progride e melhora isso aí, vai determinar a nossa vibração. Né? Porque junto com o pensamento vem um sentimento, porque o sentir e o pensar caminham junto. Porque quando a gente tem sentimento negativo, é porque a gente tem pensamento negativo. Não tem jeito de você ter bons sentimentos e o pensamento negativo, não tem jeito. Se você tem pensamento positivo, não tem jeito de você ter sentimento negativo. Então caminha junto, mas cada um é cada um. Então como é que a gente melhora a nossa vibração para vibrar mais sutil? É conhecendo os nossos pensamentos. Como que a gente vai conhecer os pensamentos? É nós ficamos vigilantes, porque nós pensamos todo momento, todo segundo, 24 horas por dia. Esses pensamentos têm um nível bom? Ou se tem alguns pensamentos de julgamento, um pensamento de estranho que a gente vê, entra para a rua, né? A gente vê pessoas de tudo quanto é jeito. A gente começa a pensar descontroladamente às vezes. E os pensamentos, às vezes, nem sempre é da gente. Às vezes é dos semelhantes, porque nós vivemos num universo que está todo mundo junto, seja encarnado ou desencarnado, os pensamentos tudo entranham uns nos outros. E, por semelhança de vibração, todo mundo pensa igual e semelhante. Então tem pensamento que nem é da gente, mas a gente acaba trazendo aí para a gente, porque são iguais aos nossos. Então é aí que entra a nossa capacidade de nos conhecer e fazer as mudanças que precisam ser feitas. Conhecer o nosso teor mental. Então, sábado, domingo, né? Eu tinha ido lá no escritório da pastelaria. Aí, né, a mulher chega, tá, julga uns negócios lá que você fica nervosa, né? No mesmo instante eu já julguei ela. Nossa, isso aí vai fazer até mal pra gente, quem vai comer isso aí. Depois eu pensei diferente, aí ele me diferente, não. Ela pode mudar. Eu peguei tudo que se pediu para que ela mudasse, transformasse aquilo, porque ela também precisava do emprego, para que mudasse aquilo, para que ela harmonizasse, para que ele seja bom para ela e para todos que estavam ali, porque afinal de contas a energia da pessoa muda, né? Naquele momento de raiva que ela ficou. Então eu mudei, sabe? Mas na hora, não sei como foi, na hora eu fiquei assim, nossa, mas isso aí vai fazer mal. Mas aí ele falou, não, mas aí eu estou julgando, né? Na hora eu senti que eu estava aí. Então, a gente precisa descobrir que a gente tem esses momentos de julgamento também, né? Então, eu senti nesse momento que eu estava julgando, aí eu... Então, é que o julgamento, a gente julga só no olhar, né? Só de ver as coisas. O espírito ele trabalha esse julgamento numa maior surdina, né? Muitas casas espíritas, muitos pregadores espíritas, trabalhadores, falam que não tem preconceito de nada, que na casa espírita todo mundo é aceito do jeito que é, mas aceito do jeito que é, mas com um olhar julgador, né? Porque a gente vê por aí como é que as pessoas são recebidas, né? Determinadas pessoas. Então, basta um olhar que você está julgando a pessoa, né? Se entra um bêbado na casa, já aconteceu isso com a gente mesmo. Um dia nós estávamos trabalhando no Júlio Iscariote lá, e entrou um bêbado no corredor, tudo apagado a luz, né? E a gente trabalhando ali. Entrou um bêbado cambaleando ali, nossa senhora. Na hora já não falou nada, mas eu mesmo pensei, fiz. Minha bolsa. Aí todo mundo correu para esconder as bolsas, para ganhar. Eu já pensei na hora, falei, sim, mas isso não vai prestar. Quer dizer, eu já julguei a atitude do cara. Não vai ser tanto que ele ficou bravo. Aí o que acontece, né? Eu fiz aquele julgamento assim, nossa, isso aí vai dar um problema sério, né? Mas não deu nada, ele pegou, sentou, ficou quietinho, comportou melhor do que os outros que estavam ali. E depois, os espíritos que estavam com ele, manifestou tudo lá. Pois então, aí ele entrou, sentou, de repente levantou e foi embora, do mesmo jeitinho. Mas antes dele foi embora, os espíritos que estavam com ele trouxe uma falange de espíritos, trouxe ali e trouxe aquele monte, e nós atendemos todo mundo, libertou ele, pegou e foi embora. Quer dizer, ele não foi lá, ele foi levado lá. Os espíritos levou ele. Então, ele foi um canal para trazer espírito ali. Então, ele fez mais caridade do que nós.
Pois é, vocês viram, né? Ele estava bêbado e a gente julgando a atitude dele, né? Ele estava fazendo mais caridade do que nós, estava ali, não tinha bebido nada. Então, a gente precisa descobrir que a gente tem esse olhar julgador, né? Isso não faz a gente pior do que ninguém, ou né, irei melhor, mas faz com que a gente descubra que isso são atitudes que a gente tem que modificar, a gente tem que mudar, a gente tem que tirar esse olhar. Então a gente não queira disfarçar, porque nós é espírito, que a gente trata todo mundo igual para igual, que não trata não. Você trata na aparência, mas na intimidade não trata. É muito raro aquele que olha todo mundo igualzinho. Um pobrezinho está sentado aqui, um ricaço que está lá atrás, e o tratamento é igual. Muito difícil. Eu vejo muito por aí, e a gente vê por aí, como que a diferença de tratamento entre uma pessoa da elite e outro que não é. Né? Então isso aí são coisas que a gente tem que aprender a mudar dentro da gente. Né? E isso são mazelas que a espiritualidade das trevas usa para nos manipular. Então, porque isso são defeitos morais que a gente tem, e todos nós, e a gente tem. Uns têm mais, outros têm menos, uns não têm um defeito, mas tem outro. Tem uns que não é julgador, mas tem outro defeito. Mas a gente precisa aprender que a gente ainda tem essas coisas todas. E como que a gente faz para mudar esse padrão vibratório que faz da gente, é a nossa assinatura, a gente modificar o nosso teor de pensamento. E como que a gente faz isso? Se a gente não consegue parar de pensar num minuto, a gente começar a treinar bons pensamentos. Porque como a gente não tem controle da nossa mente, então vamos criar um pensamento positivo. Cria um pensamento como encontro com um ser superior, por exemplo. Vamos mentalizar Jesus, uma passagem de Jesus que seja. Mentaliza aquilo ali e vai treinando. Vira uma obsessão na sua cabeça. Só aquela mentalização. Mentaliza aquilo. Ou faz um trabalho de assistência fraterna. Eu costumo muito ficar cantarolando assim, alguma musiquinha Isso. evangélica, que tem uns pedacinhos bacanas assim, de Jesus. Aí virou a mexer, eu falo assim, não sai isso não. Aí eu começo a cantarolar, sabe? É uma forma da gente ir treinando. Pois é. Então, são formas da gente criar um pensamento para você habituar com aquilo que você criou. Quando você tem um pensamento mais ou menos treinado, você não vai deixar de pensar as besteiradas, não vai. Mas você vai escolher continuar pensando aquilo ou não, porque você já tem um pensamento positivo para substituir aquele. Agora, quem não descobre esse caminho, não consegue. Os pensamentos vão desgovernados, não tem jeito. Você não consegue brecar eles. Então, a gente tem que construir bons pensamentos. Trabalhos que você participa, bem, uma assistência fraterna, que aquilo lá te agradou muito. Você traz aquilo para sua mente e fica pensando naquilo, mesmo que já passou, mesmo que já aconteceu, pode nem acontecer de novo, pensa naquilo. Vai treinando o seu pensamento para ficar fixo naquilo. Quando você começar a pensar coisa negativa, você percebe que está ruim, busca aquele pensamento, você lembra dele e pensa ele. É igual ela citou, uma música boa, né? Não é funk não, viu? Pensa uma música boa, que tem uma boa informação, que é uma música que tem uma letra positiva. Pensa naquela música, mesmo não seja do seu agrado, mas pensa nela, principalmente música evangélica, música espírita. Tem muitas músicas normais aí que nem são de teor religioso, mas são músicas, são músicas de alto nível, de informações boas, né? A gente vê muita música que não tem nada a ver com o lado religioso, mas são músicas de alto nível. Então, mentaliza ela. Aquela musiquinha que você cantava lá para as crianças, cativar. Ah, sim. Coloco, vou fazendo as coisas e cantando. Qualquer música. Aí fica cantando aquela música 24 horas por dia, o pensamento veio ruim, porque às vezes o pensamento nem é da gente, às vezes vem um pensamento exterior, mas como você pensa naquele mesmo nível, você acaba encampando para você e acaba pensando, achando que o pensamento é seu e às vezes não é. Então pensa numa música. Então descobre logo que você está pensando coisas que não é boas, que você, no instantinho, você vai descobrir que aquilo vai trazer coisas negativas, vai baixar seu padrão vibratório. Então, busca um pensamento, pensa em Jesus, pensa num trabalho, pensa numa boa música, pensa num trabalho de assistência que você participou ou que você participa, e você vai treinando a sua mente assim. Quando você menos descobrir, você já está só pensando isso, porque tudo é treinamento.
tudo que a gente treina, a gente fica bom naquilo que treina. Então a gente vai pensando coisas boas, substituindo os pensamentos ruins. Quando pouco tempo, não vai demorar muito não. Você não consegue ter pensamento ruim mais, porque você já desacostumou. Aí o que acontece? Você mudou o seu padrão energético, vibratório, sem muito esforço, sem muito sofrer. Por quê? Descobriu um caminho, descobriu uma maneira. Né? Porque se a gente não descobrir uma maneira, é muito difícil, não é uma coisa automática, não funciona. A gente tem que descobrir um mecanismo. Então, essa é uma maneira da gente trabalhar o nosso pensamento, porque se você trabalhou o seu pensamento, o seu sentimento também vem junto. Você começou a sentir coisas ruins, coisas negativas, sentir uma raiva, primeiro, desconfie que pode não ser seu. Mas se por acaso aquele for seu, descobre que você tem coisas boas para você sentir também, momentos bons na sua vida. Conta com pessoas que você gosta muito, momentos que você teve uma felicidade. Então fixe o pensamento naquilo. E vai treinando, você habitua só ter bom pensamento e bons sentimentos. Aí acabou, você está no controle de si mesmo. Aí o que acontece? Vai ser muito mais difícil de você ser arrastado. Não é impossível não, mas é muito mais difícil. Então, a gente precisa de aprender esses métodos, que não são difíceis não, só que a gente precisa persistir, precisa insistir, não acontece de uma hora para outra, isso é um treinamento longo, não pode ter preguiça. Então, isso a gente aprende, né? Então, eu estou passando essa informação para vocês, para todo mundo aprender a usar esses métodos aí, que fica menos difícil da gente melhorar um pouquinho o nosso padrão, e aí melhora a nossa energia, a nossa vibração, e você some. Aí você deixa de vibrar em terceira dimensão e vibra em quinta. Porque é todo mundo que tem bom pensamento, bom sentimento. Logicamente que vai ter boas atitudes e boas ações. Uma criatura que está nesse nível, ele está vibrando em quinta dimensão. Ele não está vibrando em terceira.